Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia. Queria pedir desculpas que o atraso foi todo meu. Eu estava literalmente dirigindo um táxi. Isso é bem estranho dizer, né? Estava num táxi cujo taxista era novo, então eu estava literalmente ensinando um taxista a chegar, então a culpa meia minha, meia do taxista, então perdão pelo atraso, o que não é nenhuma justificativa, mas só um esclarecimento. Meu nome é André Camargo, sou coordenador do INSPER Direito, então tenho uma honra imensa de fazer essa abertura desse que é um ano muito especial para o INSPER Direito. Não sei se todos sabem, esse ano a área de Direito aqui do INSPER comemora 18 anos, ou seja, a sua maioridade. Tivemos há um mês um evento comemorativo e uma série de eventos estão sendo feitos para celebrar esse que é um ano muito especial para a nossa área e, por que não, para o INSPER como um todo. Então, nós tivemos um primeiro evento dedicado ao mundo tributário, né, ao mundo fiscal / tributário, todos os problemas que nós estamos vivendo, desde o processo arrecadatório, do uso do recurso público, das interpretações variadas que tem aí tido todo o mundo administrativo e o judicial. E foi um evento extremamente importante, há um mês, iniciando aí esses grandes eventos sobre os grandes problemas brasileiros, os grandes desafios que nós estamos enfrentando aí no mundo jurídico e, por que não, empresarial. Então, esse é o segundo evento que nós temos nessa agenda. Então, eu queria já convidá-los aí, vai ter uma série de outros eventos. Nós vamos ter no ano que vem uma agenda, por exemplo, comemorativa aos 30 anos da Constituição Brasileira, então todos vocês já estão convidadíssimos aí, nós vamos mostrar uma agenda bem bacana, está sendo preparada com bastante carinho, e hoje é um dia especial porque nós temos aí o assunto que está em todos os jornais. Eu acordei lá, tinha coisa no jornal, ontem tinha no jornal, então esse é um assunto extremamente na ordem do dia. E para esse evento eu queria agradecer toda a nossa equipe, na pessoa da Cláudia aqui na frente, que foi a nossa madrinha aí do evento, da nossa equipe. Não sei quem está ali, porque está a luz, eu não sei se é o Bruno, quem está ali por trás da nossa equipe. Quem? Rafael. Então, Rafael, obrigado aí por estar aqui com a gente, ele está escondidinho ali atrás da câmera. E só para vocês saberem, nós estamos sendo transmitidos, né, esse momento aqui, o evento, no live stream aqui do INSPER, então tem muita gente que vai assistir. Nós tínhamos quase 400 inscritos para o evento de hoje, então muita gente está assistindo a gente neste momento. Então, queria saudar tanto os presentes como aqueles que nos acompanham pela internet. Eu não vou falar muito, mas eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, nessa que é uma sequência de eventos comemorativos dos 18 anos do INSPER Direito, e eu não poderia deixar de agradecer a nossa equipe maravilhosa de professores, que ajudou muito na confecção desse evento, em especial o professor Daniel Kalansky, que está aqui no meio, nosso queridíssimo professor da matéria de operações societárias do curso de LLM em Direito Societário, o Daniel, que está com a gente já há alguns anos, super bem avaliado, um grande parceirão, ele que ajudou muito na criação, concepção desse evento, na escalação do time. Aliás, ele e o Tite têm algo em comum, né, porque é um timaço que ele monta aí, então ele fez aí uma indicação. Não queria também deixar de fora o Eli aqui do lado, também ajudou muito, né, eu sei nos bastidores, eu sei que tem aí muito a dizer aqui e contribuiu bastante nessa formação. Não menos importante, o professor Eduardo Dota, nosso conselheiro do curso de Mercado Financeiro de Capitais. E não menos importante, eu chamo de professor, ele fala, eu não sou professor, mas ele é professor, Arnaldo Laudizio, que é membro do Conselho do INSPER Direito e que tem aí uma carreira brilhante aí. Ele teve quase em todos os papéis de carreiras aí possíveis no direito e hoje é advogado militante. Eles vão brilhantar esse primeiro painel, que também vai ter um segundo painel maravilhoso na sequência, mas eu não sou o melhor apresentador, porque quem fez esse evento ser possível são os que vão seguir a minha primeira apresentação. Só uma última pergunta, quem está pela primeira vez aqui no INSPER, pedir só para levantar a mão, por favor. Sejam super bem-vindos à casa, que seja a casa aí de vocês. E uma última informação, nós temos aqui um dos nossos tesouros aqui fora, que é a nossa coleção INSPER Almedina, a nossa produção acadêmica. Hoje nós temos, acho que, 55 livros publicados entre professores e alunos, e temos aí um lançamento programado. O Rodrigo, que está aqui na frente, nosso coordenador, vai fazer aí, como vai fazer o encerramento, ele vai contar um pouquinho do próximo evento, vai convidá-los para o lançamento de mais 11 livros agora, no mês de novembro,
23/11, grande lançamento, espetacular. Eu não vou tirar aí a apresentação final do Rodrigo, que vai fazer um convite aí para todos vocês, mais um evento nos nossos 18 anos em comemoração. De coração, gente, baita evento, é o tema do momento. A gente tentou trazer os melhores especialistas, as pessoas com o maior coração para poder dividir as suas impressões, as suas angústias. Eu acho que mais angústias do que opiniões neste exato momento, mas, de qualquer maneira, o debate está na mesa, a gente quer que vocês participem, eles vão abrir uma série de discussões com vocês, o importante é que a gente possa tirar de hoje uma manhã extremamente proveitosa. Sejam muito bem-vindos, um baita evento. Passo a palavra ao professor Eduardo Dota, que vai aí, tirando dessa primeira apresentação, fazer a contextualização inicial, primeiro painel. De coração, senhores, sejam bem-vindos. Ótimo evento. Dota, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Obrigado, André. Queria agradecer, primeiramente, o público aqui presente, né, nessa sexta-feira da manhã, né, saíram do seu trabalho, enfrentaram o trânsito aqui para discutir esse importantíssimo tema para o mercado de capitais brasileiro. Queria agradecer ao André, ao Rodrigo Rebouças também, né, nossos coordenadores aí do curso de todo o INSPER Direito, por ter abraçado essa ideia, né, criada pelo professor Daniel Kalansky, que foi o grande idealizador desse evento e segurou o piano de toda a organização aí junto com o professor Elilória. A ideia nesse primeiro painel, pessoal, não é entrar direto no foco do debate da MP 784, mas a gente discutir os principais casos já enfrentados tanto pela CVM, tanto pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente pensou, aí, com a ajuda dos especialistas, os professores que vão debater, esses casos mais impactantes e os principais temas que têm agitado o mercado, preocupado os operadores de direito, preocupado também os players desse mercado. Tá? Então, esse painel 1, né, são as tendências da CVM e do Conselhinho com os leading cases. Tá? O André fez uma breve apresentação dos palestrantes, né, só para passar um pouco para vocês. O professor Eli atuou na CVM por mais de 30 anos, né, para quem ainda não conhece. Ele é doutor em Direito Comercial pela USP e ele tem uma série de publicações na área de mercado de capitais e, especialmente, em processos administrativos sancionadores. Ele é autor, junto com o professor Daniel Kalansky, da principal obra hoje que nós temos no Brasil sobre processo administrativo sancionador, a qual eu recomendo fortemente. O professor Daniel, nosso professor da casa há praticamente 10 anos, se eu não me engano, né, nas matérias relacionadas ao mercado de capitais e direito societário. Ele foi presidente do Ibrademp, hoje é vice-presidente do Ibrademp, mestre em Direito Comercial pela USP e tem uma forte atuação também no direito societário, mercado de capitais e processos administrativos sancionadores. O professor Arnaldo, nosso amigo aqui, membro do Conselho do INSPER Direito, professor da casa também em matérias relacionadas aos processos administrativos, não só CVM, como também Banco Central. Ele foi procurador do município, foi juiz federal, foi sócio da escritório de advocacia, depois diretor de 3 instituições financeiras e hoje se dedica à advocacia bancária, né? Ele foi eleito um dos principais advogados do setor bancário. Passando diretamente ao debate, pessoal, a primeira questão que nós pensamos para apresentar em termos de case e já ter uma conversa com vocês é a questão do insider trading, desculpa. E eu queria já direcionar para o professor Daniel Kalansky uma primeira questão. Né? Nós pensamos em um caso trabalhado e uma primeira questão eu já queria direcionar para ele começar a explicar o caso e já enfrentar essa questão e depois jogar para a mesa. A ideia que nós tivemos também é o quê? Ao invés de deixar as perguntas ao final, toda e qualquer intervenção que vocês desejem fazer, perguntas para nós possam estar sendo realizadas no meio do nosso debate. Então, eles vão fazer o debate primeiro, vocês já vão sinalizando, a gente tem um pessoal que vai dar o suporte e transferir as perguntas. Então, a primeira pergunta extremamente fácil e tranquila que eu faço para o Daniel é a seguinte. Posso já perguntar, Daniel? Tranquilo? Dentro do contexto do insider trading, no insider secundário, a necessidade de ser demonstrado como informação privilegiada foi repassada ao acusado de uma imputação, como funciona essa questão da prova dentro do processo administrativo de insider?
E como se diferencia uma questão de prova e uma prova meramente indiciária? Bom, gente, bom dia a todos. Um prazer estar com todos vocês. E, realmente, insider trading é algo que sempre está na moda. E sempre que vocês vão estar aí com amigos, principalmente amigos da faculdade, amigos que, né, do mercado financeiro, sempre vai ter alguma pergunta. Olha, eu estava aqui no bar, estava no happy hour, soube alguma coisa aqui interessante, posso comprar essa ação? Tem algum problema em comprar essa ação aqui, porque parece que ela vai valorizar? Obviamente que quando ele te pergunta isso, ele já comprou, né? Mas sempre vem essa pergunta, né, de algum amigo seu que não está muito na área, né, do direito. E é uma dúvida grande, porque imaginem vocês, né, estão às vezes indo num bar ou num happy hour, ou foram almoçar, também, eventualmente, com um advogado ou um amigo que vocês conhecem, e descobrem, na verdade, eles estão almoçando e ele fala o seguinte: e ontem eu saí tarde, né, do banco. Mas saiu tarde porque... Não, nós estávamos fechando aquela operação que eu te falei, lembra? Aquela operação grande, daquela empresa? Fechamos ontem. E agora só falta a parte de assinatura, reconhecimento de firma, essas coisas todas. Então, agora, vou ver se eu tiro umas férias e descanso. A pessoa, de repente, vai lá, entende alguma coisa um pouco diferente, compra a ação naquele dia, vai lá na corretora, abre a conta, negocia, sai no mesmo dia que ele negociou um fato relevante, e ele vai e vende no dia seguinte com valorização. Pergunto, será que ele fez algo de errado? E aí eu queria passar para vocês um caso muito interessante, que é um caso recente, né, um caso, uma empresa chamada Contax, de call center, e a nossa ideia é fazer realmente um bate-papo. Por quê? Porque essas são realmente as perguntas que acontecem no mundo prático. Então, eu vou contar para vocês um caso muito interessante, julgado esse ano, da Contax. A Contax, vou passar aqui para vocês no PowerPoint. No dia 27/8/2010, um investidor comprou, né, ações da Contax. No dia, praticamente 2 dias seguintes, no dia seguinte, saiu um fato relevante dizendo que a Contax, né, estava comprando uma empresa no mercado. Ele, no dia seguinte, com a valorização que teve, vendeu as ações desse determinado investidor. Pergunto para vocês, essa pessoa poderia ser de alguma forma condenada? E aí entra uma questão de prova indiciária, realmente um dos temas que o Eli gosta muito, acabou de escrever um artigo sobre prova indiciária, que é olhar, bom, vamos ver os indícios que tinha. Essa pessoa pegou, comprou no dia a ação, justo saiu um fato relevante, vendeu no dia seguinte, teve eventualmente a valorização, né? Vamos pegar a prova indiciária. E quais são as provas indiciárias? Bom, vamos pegar eventualmente as gravações. Quando ele ligou para a corretora, como ele operou e como é que foi. E aí eu queria passar para vocês, vamos examinar as gravações que aconteceram. Vejam só. Olhando as gravações, vou ler para vocês. O operador falando com o investidor. Você acha que o bicho vai pegar nela? Vai. Então ela vai lá, o que você quer fazer? Tenho certeza. Tem? Não te falei nada, hein? Fica quieto. É alguma coisa que envolva a sua expectativa? É alguma coisa que envolva a troca de controle? Essas coisas, alguma venda, fusão, aquisição? Senão tem que comprar 3. Não, é aquisição. Então tem que comprar 3. Se comprar 4, se não tiver tag-along, não adianta, você vai ser diluído. O operador falando. As ações são influenciadas por qualquer controle ou fusão, aquisição, não mais principalmente fusão, fusão, a mesma coisa, uma fusão. Ó, não te falei nada, hein? Não, beleza, eu estou dizendo para você que a ação, a empresa, não fala isso com ninguém, não, hein? Pelo amor de Deus. Senão você me bota em mau lençol. Você não falou nada, então não tem o que falar. Então, só o seguinte, olha só. Quando você tem uma expectativa de algum tipo de fusão, alguma empresa, eu sei de qualquer empresa, ação que você tem que comprar dela, é ON, isso aqui é ON, não tem liquidez. Fala abaixo aí, hein? É ON. Passando aqui para continuando a gravação. Realmente, o exame do caso é olhando as provas indiciárias.
Como está o preço dela? Puxou alguma coisa essa semana? Estão puxando ela ou não? O que você pode fazer na dúvida? Está subindo 6,63 a ON, na dúvida você pode comprar metade de cada. Está subindo 2,20, eu comprar aqui, já estão subindo, né? Não, não. Aí agora começam as coisas, vamos atenção. Não, não. Almocei com o CEO dela hoje. Entendi. Não apareceu nada aí. Não, não. Não fica comentando essas coisas, não, cara, por telefone, porque é gravado. E se for investigado alguma coisa, vão consultar a gravação. Ele não comentou nada, não, hein? Não revelou nada, não. A ligação, ela está gravada? Todas são. Todas. Se você quiser pedir a gravação de ontem, que você falou, uma ordem, que não foi que você que fez, a gente pede e traz. Qualquer horário, quando quiser. E fica gravado até quando? 5 anos. Todo nessa mesa de telefone é gravado. Mas você que grava ou né? Não, é gravado aqui. Tudo que estamos falando é gravado. Eu não tenho dinheiro, cara. Preciso fazer da Petrobras para fazer isso. Eu sei. Aí tomamos alguma coisa. Bom, então, com base nesses indícios, começaram a olhar. Bom, então, ele almoçou com o CEO. Segundo, conversou com o operador. Disse que se tratava de uma aquisição. A companhia divulgou, logo em seguida, um fato relevante, dizendo que comprou a empresa X. Pergunto, esse investidor, que não negociava com habitualidade, que não tinha dinheiro, que comprou essa ação, que foi lá na corretora, abriu a conta, é realmente um caso de insider? E aqui a gente diferencia insider primário e insider secundário. Insider primário, para quem não sabe, é aquele que está na empresa. O insider secundário é aquele que ouviu falar. Este, portanto, investidor, que é um insider secundário, portanto, porque não está na empresa, que ouviu falar, porque foi num almoço com o CEO, comprou, ligou para o corretor, mostrou que estava com medo que a gravação esteja sendo gravada. Realmente, deve ser condenado ou não por insider? Pergunta número 1, para a gente discutir aqui. Segunda pergunta que eu faço. Bom, ele falou mais uma coisinha. Ele falou que almoçou com o CEO. Pergunto para vocês. O CEO, portanto, pode ser condenado por quebra do dever de sigilo? Porque ele passou a informação? Então, olha como esse caso pegou duas frentes. Pegou tanto o investidor, que investiu, um insider secundário, como pegou o presidente da companhia, que foi almoçar com ele, e por acusação de quebra de dever de sigilo. Pergunto para vocês, aí peço para levantar a mão, que a gente já vai chegar em qual foi a decisão da CVM. Vocês acham, na visão de vocês, que este investidor que comprou essas ações foi um caso de insider secundário ou não? Quem acha que foi insider secundário, levanta a mão. Aqui temos bastante gente aqui com insider secundário. Segunda pergunta agora para vocês. Vocês acham que é o presidente faltou ou quebrou o seu dever de sigilo ao passar essa informação, haja vista essas gravações? Poderia vir alguma acusação com o presidente da companhia que está sendo acusado? Quem acha que o presidente também poderia ser acusado, levanta a mão. Então, agora a gente vai chegar, né, qual foi a decisão da CVM. Bom, em primeiro lugar, para quem levantou a mão, um investidor, sim, foi condenado por insider secundário. 2, a CVM entrou, sim, com uma acusação, fez um termo de acusação contra o diretor-presidente da empresa por ter quebrado o dever de sigilo. Entretanto, a CVM entendeu que o presidente não faltou com seu dever de sigilo e, portanto, foi absolvido. Aí agora passo, né, aqui os nossos colegas, só dizendo, né, queria passar um pouco também, só também a minha opinião. Primeiro,
tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, quase, quando vai se almoçar com as pessoas, etc. Mas eu também acho que, atualmente, o presidente não falou nada. Imagina, ele foi lá, almoçou, de repente falou assim, olha, a empresa está crescendo, nós temos aquisições para fazer. Se a pessoa que foi lá e entendeu, né, que realmente não, a empresa vai comprar alguma coisa hoje, foi lá correndo na corretora e mandou comprar, quer dizer que o presidente passou essa informação. Então, na minha visão, não deveria ser, portanto, né, condenado o presidente da companhia, porque não dá, com essa prova que nós dissemos, né, com essas gravações, dizer que realmente o presidente falou aquilo para o investidor para ele comprar a ação. Então, na minha visão, temos que tomar muito cuidado também com a prova indiciária, no sentido que, às vezes, ele entendeu isso, mas não quer dizer que eu passei essa informação, né? Então, aí passa aqui também para o Eli. Obrigado, bom dia a todos. Só alguns esclarecimentos para a gente começar a conversar. Quando ele falou prova meramente indiciária, já discordo. O que prova é prova e não é meramente indiciária. A legislação não faz diferenciação entre prova, se é uma testemunha, se é indício, e tem toda uma semelhança e uma similitude aqui, uma aproximação entre o direito penal e o direito administrativo sancionador e na aplicação dos princípios que regem o direito penal. Então, aqui também nós temos a aplicação do indúbio pro réu, que foi o caso do diretor. A decisão aparentemente incongruente, uma vez que ela foi tomada com anos de diferença. E esse é um problema da CVM, de fazer processos, separar processos conexos, né? Então, quando ela separa, são colegiados diferentes julgando e sai uma decisão dessas. O investidor foi punido lá atrás e o diretor foi absolvido aqui. Então, tem, aparentemente, uma desconexão na própria decisão, quando eles separam os processos. Isso é muito comum, eles apontam um processo contra o diretor por infração a questões contábeis e, anos depois, vão apontar na auditoria. Então, você fica sem saber se aquela auditoria se refere àquele caso, se não se refere àquele caso, e fica um tanto quanto confuso. Um lembrete também, a MP caducando, entra o projeto de lei do deputado Valderlei Avelino, e ali eles estão criminalizando o insider secundário. Até hoje, não era criminalizado. Caso aprovado o projeto de lei, será criminalizado. 2, estão criminalizando a quebra do dever de sigilo. Então, são 2 aspectos importantes do projeto de lei, fora o aumento das penas e tudo, né? Mas é interessante observar isso. Prova indiciária em insider, e esse ano nós tivemos 6 julgamentos de insider até hoje, né? Na CVM, que é bastante até na média dos anos, né? Teve ano com 9, 4, mas 6 é um bom número. Significa que a autarquia está focando no insider. E não tem jeito, qualquer fato relevante que sai, a Bolsa manda a listagem dos CPFs, CNPJ, lá quem operou. Então, é toda feita uma pesquisa pela CVM e pela Bolsa. Se tinha escritório de advocacia na operação, quem estava no escritório de advocacia. Teve casos até de estagiário que operou em nome do pai, escritório de advocacia que também foi apenado. Tem muitos casos assim, né? A pessoa não toma cuidado com isso. O Daniel comentou muito bem. Temos que tomar cuidado com as operações, com informações que a gente recebe. E essas provas iniciais da CVM Insider, elas se baseiam normalmente em gravações, como a gente viu, relacionamento familiar, relacionamento profissional, o timing da operação. Se compra às vésperas do fato relevante, vende logo em seguida. Isso eles levam muito em consideração. E, assim, vão elencando. E, sem dúvida, que prova indiciária na CVM leva à punição de insider e leva à comunicação ao Ministério Público também para persecução penal. É isso. Obrigado. Eu tenho comentários e outros casos corroborando até essa posição
dentro do conselhinho, dentro da segunda instância. O insider secundário, né, a condenação deveria comprovar que ele soube de alguém de dentro da empresa, que ele soube aquela informação e, por isso, ele fez aquela operação. O conselhinho, da mesma forma, utiliza a prova indiciária como prova, como fundamento de condenação, mesmo porque é muito difícil você ter uma comprovação fática documental, às vezes não tem a gravação, então utiliza o conjunto de fatos para comprovar isso. Eu tenho um outro caso semelhante e interessante. Era um rapaz que era dono de um café onde fuma charuto, no Rio de Janeiro. E aí, operações da Ipiranga, justamente dentro dessa situação, a Bolsa mandou, ele tinha comprado e tinha ganho relevante. Tinha ganho R$100 mil em operações da Bolsa. E aí, então, chamaram e perguntaram. E ele falou, não, é o seguinte, como eu tenho esse café, eu fico lá na hora do almoço, até tarde, e tinha uma mesa com engravatados, assim, que nem nós aqui hoje, né? Sentado tomando café e falando que era para comprar Ipiranga. E aí ele, que nunca tinha operado em bolsa, nem tinha conta aberta em nenhuma corretora, foi abrir conta com a corretora, pegou todo o patrimônio que ele tinha de investimento e nunca tinha comprado ação, inverteu e comprou as ações e teve o ganho. E a justificativa era, não, eu não sabia, foi um guessing aí. Eu ouvi a conversa no bar e acreditei. É completamente inverossímil uma situação dessa, né? Então, junta todos os indícios. Às vezes tem gravação, obviamente toda corretora tem obrigação de ter a gravação dessas operações, né, dessas conversas, mas muitas vezes não tem isso. Então, no conselhinho também, grande parte das vezes, confirmando as decisões da CVM, as provas indiciárias são suficientes para haver condenação de insider trading. Como esses, são vários casos que tem sempre dentro desse sentido. Portanto, essa recomendação de tomar efetivamente os cuidados. E uma coisa importante, uma coisa que se verifica, isso é verificado, é saber se tem substrato econômico aquela operação, porque você pode ter situações onde tem vários indícios efetivamente que tem, mas se tem substrato econômico, tem uma explicação econômica por que ele fez aquela operação, você consegue justificar a operação em si, e isso descaracteriza, ou pode descaracterizar o insider trading, né? Nós temos agora na CVM e no judiciário uma questão bastante relevante com relação a isso, né? No caso da JBS, que se houve insider trading ou não, né? O juiz federal, que certamente só não estudou aqui no INSPER, no mercado de capitais, certamente só tem ideia disso, se estudou na faculdade, não tem contato direto com isso, está tendo que tratar dessa questão especificamente para analisar uma questão penal. Mas isso vai ser discutido certamente. Resumo da história, não dá mais para ficar tomando cerveja aí no boteco, né? Se escutar uma informação, pelo menos, não sai correndo para a corretora, né? Foi café, cerveja acho que pode. Nesse aspecto da prova indiciária ainda, tem que ver a subjetividade do julgador, porque já tivemos casos, não são comuns, mas tivemos, que eu me lembro de um agora, recente, ano passado, né, que foi condenado, não foi absolvido na CVM, por unanimidade. À época existia recurso de ofício ao conselhinho, que não existe mais hoje, né, foi mudado o procedimento, e o Conselho de Recursos condenou por unanimidade. Então, acontece, porque na avaliação de um julgador, aquilo comprovaria o insider. Na avaliação do outro julgador, não comprovaria, e, na dúvida, absolveram na CVM e no conselhinho condenaram. Então, também acontece. E nesse caso aqui que nós tratamos, né, quer dizer, o presidente, o que ele alegou, e também por isso foi absolvido também, foi que, bom, na verdade, ele era amigo do clube,
um amigo do clube me chamou para almoçar, e eu fui lá almoçar com ele, não é uma pessoa que eu tenho um contato, conheço ele de clube, me chamou para almoçar, e eu simplesmente falei dos planos que eu tinha, que a empresa tem, que é o que está tudo divulgado no site, que está em crescimento, que busca aquisições. Então, que eventualmente que ele não passou qualquer tipo de informação, ele não seria, né, uma pessoa como ele, que conhece todas as regras, passar qualquer informação a respeito, né, de uma aquisição. E, por isso, realmente, teve um voto, no caso, teve também voto divergente na CVM. Né, enquanto um dos diretores disse que deveria ser condenado, o outro disse que, na verdade, se a pessoa não estava claro se a pessoa realmente passou essa informação ou não. O que nos leva a crer também que um dos argumentos agora, se, na verdade, ele foi absolvido pela quebra do dever de sigilo, então não houve essa informação não foi transmitida, então também este investidor que foi condenado também deveria ser absolvido. Isso que ele estava falando de, às vezes, você julgar diferente, né, os casos, né, cada um em um determinado tempo, também pode trazer prejuízos. Né? Muito obrigado aí, o posicionamento de todos. Nós abrimos agora, pessoal, rapidamente, quem tiver alguma questão e quiser direcionar para os palestrantes, a gente tem aí, né, uns 10 minutos para estar utilizando. Eu peço só indicar para quem vai ser feita a pergunta, por favor. Pode ser para os quatro aí, para quem quiser responder. Meu nome é Eduardo. A gente vê os indícios e tudo mais olhando do lado do investidor e também do diretor. Agora, eu me questiono a atuação do corretor, porque o corretor ele sabia, ele escutou, ele tinha indícios de que o cara tinha essa informação e queria saber o que foi feito com o corretor específico que recebeu essa informação e o que a própria corretora, que tinha as gravações, que foram apresentadas e tudo mais, como é que isso foi tratado pela CVM. Porque eu acho que, assim, dentro da Bolsa, a gente tem uma área muito... Quer dizer, as corretoras têm uma área de supervisão muito forte, que é a BSM, que, ultimamente, tem trabalhado bastante no lado do enforcement, não só de insider trading, mas insider trading, spoofing, layering, todo esse tipo de operações que acabam trazendo, do ponto de vista eletrônico das operações, uma necessidade de você controlar muito mais isso na corretora. Então, a pergunta é, isso é recente, 2014, foi decidido agora em 2017. Existiu alguma coisa ou algum tipo de investigação adicional na corretora que estava envolvida no caso? Responde, Daniel. Bom, o que consta nos autos do processo da CVM é que a corretora advertiu esse operador, então ele foi advertido. Isso até serviu para um dos diretores do colegiado decidir, olha, se ele foi advertido que realmente houve problema nessa negociação. Agora, a CVM, pelo menos, não julgou nada com relação à corretora ou com relação ao operador. Não vi nenhum processo na CVM contra a corretora e contra o operador. Agora, na Bolsa, não sei se houve alguma coisa contra o operador ou contra a corretora nesse caso. Okay. Também, dos casos que eu peguei no conselhinho, não vi nada com relação a insider trading e a participação da corretora, alguma punição do corretor em si ou da corretora. Alguma fiscalização do Banco Central ou da CVM em cima da corretora, sim, mas não especificamente com relação a insider trading. Eu queria trazer só antes um caso diferente de insider, um enfoque diferente, relacionado a operações societárias, a bancos de investimentos. É interessante aqui no Conselho, eu acho que você deve ter participado até no julgamento na CVM. Foram 2 casos distintos, referentes a bancos de investimento com decisões também distintas. O banco de investimento assessorava a operação societária e, ao mesmo tempo, tinha uma carteira proprietária ou tinha as operações de bolsa. E estava assessorando aquela fusão, aquela venda de uma empresa e teve ganhos referentes a operações de ações dessa mesma empresa. Ou seja, podia estar usando aquela informação que ele tinha por estar prestando o serviço de assessoria para ganho próprio. Isso eram 2 bancos de investimentos estrangeiros, grandes operações diversas. E ambos alegaram
que existiam Chinese Wall, que eram situações diferentes, que haveria efetivamente essa Chinese Wall, e a informação não passou. Num caso, houve uma condenação de mais de 22 milhões de multa, e no outro caso foi absolvido. Esses casos são muito interessantes, porque o relator era o Marcos Davidovich, que era procurador da CVM e funcionava no Conselhinho. Ele faz uma análise bastante profunda do que seria e lista critérios do que poderiam ser uma Chinese Wall efetiva. Então, segregação de física, de funções, treinamentos, é como se fosse uma lista para que desse uma verossimilhança que efetivamente existia segregação. É bem interessante. Depois, quem quiser, eu tenho o número dos recursos aqui. Mas, justamente nesse caso, houve condenação de insider porque todos os indícios levavam a que houve vazamento de informação. O diretor final era o mesmo diretor de M&A e da corretora, da que tinha carteira proprietária. Então, houve uma condenação. E, no outro, foi o entendimento que não, efetivamente, havia separação e havia substrato econômico na venda daquelas ações que dava explicação por isso da operação. Então, também um outro enfoque de insider, mas bastante interessante. São bem interessantes esses casos, porque a prova indiciária você pode apresentar os seus contraindícios, né? Os contraindícios que vão fazer o pensamento do julgador pela absolvição. Os contraindícios do caso do Chinese Wall efetivo, né, é o contraindício de uma necessidade financeira premente, ou que ele tinha um plano de desinvestimento já pré-ordenado, né? Isso tudo leva a uma absolvição. Tem uma aparência de insider, mas, na realidade, a pessoa estava operando normalmente, ou sempre opera com aquele papel, sempre opera naqueles períodos. Então, tudo isso é levado em consideração no julgamento também. Obrigado. A pergunta do Eduardo é bem interessante, porque você entra naquele debate de até que ponto a corretora entra aí como gatekeeper nessas questões, né? Então, ela pode ou não ser responsabilizada, e qual dever ela teria prévio aí, ex ante da operação. Acho bem interessante esse tema. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Bom dia, Evandro, aqui do INSPER. Queria perguntar para a professora Eli, na verdade, continuar a pergunta que eu tinha feito antes de iniciar aqui, a respeito mesmo de prova indiciária, tentando assim, olhar um pouquinho mais para frente, né? A gente estava conversando sobre o caso Banco do Brasil, que ocorreu na CVM, cujo extrato argumentativo é um pedaço da ação penal 470, né, que é a chamada ação do mensalão relatada pelo Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa ele usa um padrão de prova, podemos assim dizer, um padrão tradicional de prova, né? Com a Lava Jato, isso vem sendo, de certa forma, revolucionado. Então, o padrão de prova ele passa a ser completamente associado a isso que o doutor está falando, de provas indiciárias e o padrão do Beyond Any Reasonable Doubt. Isso está sendo bastante usado, não só em Curitiba, mas no Rio de Janeiro e em Brasília. Do seu ponto de vista de processo administrativo sancionador na CVM, o senhor vê alguma possibilidade de absorção dessa tendência no campo administrativo? Qual seja, se no caso do mensalão, no caso o diretor Roberto Tadeu, ele seguiu aquela tendência de se considerar para uma sanção administrativa um modelo mais tradicional de prova, o senhor entende que daqui para diante pode ser que esse padrão, essa mudança de padrão probatório venha a afetar, inclusive, os casos na CVM e o pessoal tem que ficar um pouquinho mais cauteloso com o indício e com a possibilidade do 239 do CPP fazer efeito no processo administrativo sancionador? Quer dizer, para as defesas, é necessário que os advogados venham com uma boa e consistente história, né? O senhor acha que isso pode ser uma tendência também na CVM, nos processos administrativos sancionadores, não só insider trade, mas... Parece que sim, porque o administrativo ele já tem uma necessidade assim, de prova menos robusta do que o penal.
O penal nós estamos falando de privação de liberdade, né? O administrativo nós estamos falando de patrimonial ou inabilitação, né? Exclusão da atividade, né? Então, já o administrativo já não há essa necessidade de uma prova tão forte quanto o penal. Então, me parece, sim, pode acontecer essa tendência da CVM. Posso só dar um adendo a isso? Teve um caso no Conselhinho de Julgamento, onde a Procuradoria da Fazenda deveria funcionar como custos legis, mas, na verdade, funciona como órgão acusador. E usou o argumento do domínio do fato para pretender a condenação foi rechaçado de uma maneira assim uniforme, veemente, unânime da adoção da tese do domínio do fato. Mas só para falar um pouquinho dessa tendência que se tem de querer levar esses argumentos para uma condenação. Pessoal, pelo adiantar da hora, mais uma pergunta só sobre insider, e a gente já passa para o segundo tema, por favor. Alô, bom dia. Meu nome é Carolina, tudo bem? Minha pergunta é em relação ao dever de sigilo vis-à-vis a assinatura de acordos de confidencialidade, os NDAs. Como é que vocês veem eventuais vazamentos e a responsabilização entre os agentes, aí, tanto a companhia quanto os possíveis investidores? Bom, na verdade, assinou um acordo de confidencialidade ou assinou um memorando de entendimentos, você pode manter isso confidencial sem divulgar o fato relevante, porque isso eventualmente pode atrapalhar a tua operação. Agora, se houver qualquer vazamento dessa informação, seja porque saiu no jornal, seja porque está saindo em algum blog, alguma coisa nesse sentido, ou porque teve oscilação, aí você tem que divulgar imediatamente o fato relevante. Aí não tem como você continuar em sigilo. E aí você vai ter que explicar, está em tratativa, se assinou um acordo de confidencialidade, em que momento você está. Mas aí, pela regra, você pode manter em sigilo. Agora, acontecendo uma oscilação ou um vazamento da informação, tem que ser divulgado imediatamente. Mas para o investidor que assina um termo de confidencialidade e faz uma operação com aquele ativo, como é que fica essa questão de acesso à informação confidencial e, ao mesmo tempo, a operação... Se o investidor está com essa informação confidencial, ele não pode negociar. Aí não pode negociar. Vamos lá. Vamos passar agora para o segundo tema, que a gente separou, que é a questão do impedimento de voto. Tá? Um tema bastante também acessado na CVM. E aí, sobre esse tema, a gente pensamos aqui em duas questões. A primeira, analisando a atual jurisprudência da CVM, a jurisprudência administrativa, esses julgados mais recentes estariam mostrando uma tendência da CVM a voltar à tese, a adotar a tese do conflito material. E aí dessa uma segunda questão. Qual a visão do Conselhinho, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, sobre o conflito de interesses? Ter adotado a questão material ou formal? Bom, gente, aqui tem um caso muito interessante, tem dois casos muito interessantes, né? Não sei qual que a gente escolhe em razão do tempo, mas, basicamente, nós temos o caso da Eletrobras, que é um caso muito famoso, porque foi no Conselhinho, foi na CVM, a CVM decidiu que a União não poderia ter votado, o Conselhinho resolveu que poderia ter votado, ficou aí um pouco de uma confusão, e nós temos agora um caso muito recente também, que é o caso da EMAI. Então, aqui, pedir aqui a votação. Vamos para o da Eletrobras? Então, vamos para a Eletrobras, que esse é muito polêmico. Aqui, tem apenas um desenho para a gente acompanhar a discussão. Caso Eletrobras. Que, basicamente, não sei quem é familiar com o assunto, mas a Eletrobras, controlada pela União, tinha concessionárias e foi editada uma medida provisória, a medida provisória 579, que depois foi convertida em lei, e ela, basicamente, estabelecia que você tem duas opções, né? Ou você continua com os seus contratos de concessão, ou você tem a possibilidade de renovar o contrato de concessão, entretanto, você vai ter que renunciar a qualquer direito, a qualquer questionamento que você tenha contra a União.
porque, basicamente, existia aqui uma questão de reduzir os valores que eram cobrados de energia elétrica. Então, você tinha um objetivo aí de modicidade tarifária. Então, a ideia era, olha, você vai renovar o teu contrato de concessão, entretanto, os preços vão ser mais baixos, mas pelo menos você garantiu a tua renovação. Mas depois não vai poder entrar com nenhuma ação judicial ou questionar nada contra a União. Qual era o principal questionamento que poderia ter? Era porque, na verdade, quando acaba a concessão, você tem a possibilidade de reverter os bens, né, para o poder concedente, e não estava claro qual que era esse valor de reversão dos bens. Existia uma fórmula X, uma fórmula Y, e dava muita diferença de valor. Então, você renova, mas renuncia ao seu direito de qualquer discussão. Então, houve uma assembleia da Eletrobras. Nessa assembleia da Eletrobras, portanto, Sociedade de Economia Mista, né, a União foi lá e votou. Ou seja, ela votou para a renovação do contrato de concessão, portanto, renunciando a Eletrobras a qualquer questionamento que tinha contra a União, e com isso os preços, né, ficaram também, a receita ficou mais baixa, né, da Eletrobras nesse sentido. Pergunto, né, a União, nesse caso, poderia ter votado na medida em que ela estaria em conflito, né, porque ela, de um lado, conseguiria se garantir que não iria vir qualquer tipo de ação contra ela e, ao mesmo tempo, estaria, né, na questão da renovação do contrato. E a CVM, neste caso, entendeu que a União não poderia ter votado nessa questão. E não poderia por quê? Porque existe o artigo 115 da Lei das SAs, que diz que não pode votar em qualquer situação de conflito de interesses. Então, ela adotou o que a gente chama aí na teoria de conflito formal, ou seja, se aparecer uma situação de conflito, não vota. Diferente da questão do conflito substancial. No conflito substancial, você vota e, realmente, se foi contra o interesse social da companhia, você pode anular essa decisão. Então, a CVM foi pelo lado que vinha sendo a tendência de conflito formal, a União não pode votar. E aí levantaram a questão, mas é uma sociedade de economia mista. Existe um interesse público primário. Mas qual que é o interesse público primário? É a modicidade tarifária, né? Aí, neste caso, a CVM entendeu, independentemente se é uma sociedade de economia mista, não pode ir contra o dispositivo da Lei das SAs, que é o artigo 115, que impede a votar em questão de conflito de interesses. Isso foi para o Conselhinho. No Conselhinho, em um caso como esse, que foi muito na mídia, a União foi, né, teve uma pena aí de R$500 mil. Depois a gente pode discutir um pouco sobre essa pena. Foi para o Conselhinho, foi julgado esse ano. O relator foi o Flávio Maia, né? Nessa decisão, mudou o entendimento no sentido de que a União poderia ter votado. Não houve qualquer infração à norma. Em que sentido, disse o Flávio? Que quando você tem uma sociedade de economia mista e existe um interesse público primário, você tem que ponderar, você tem que temperar isso com o artigo 115. Então, na medida que era uma sociedade de economia mista, na medida em que existia um interesse público primário, que era a modicidade tarifária, você tinha um argumento para permitir, né, o voto. E, nesse caso, perguntaram, então, para mim, então, posso dizer que o Conselho de Recursos adota agora a teoria do conflito substancial? Ou seja, sempre em que tiver situação de conflito, pode votar? E depois, se for contra o interesse social, se anula o voto? É esse o entendimento do Conselhinho, enquanto a CVM tem um sentido de conflito formal? Minha resposta, pelo que eu entendi dos votos, é: não podemos dizer que o Conselhinho adota a teoria do conflito substancial. Por quê? Porque, na minha visão, o voto ele se tratou de uma sociedade de economia mista em que se buscou a ponderação do interesse público primário com as disposições do artigo 115. Então, na minha opinião, não há como afirmar que hoje o Conselhinho adota a teoria do conflito substancial no sentido de que sempre pode votar o acionista numa situação de conflito. E com relação à CVM, aí sim ela tem caminhado muito realmente para o sentido que, independe se é de sociedade de economia mista, qual o tipo de sociedade. Aparecer uma situação de conflito, não pode votar. Concordo com você, Daniel, e com mais um argumento. Essa decisão foi decidida pelo voto de qualidade
da presidente, que tem um voto de qualidade também. E interessante, isso não, assim, não é comum acontecer, mas geralmente acontece, porque é paritário, 4 da atividade privada, 4 da atividade pública, e, em geral, a atividade privada vota da mesma forma, e a atividade pública vota de forma diferente, e aí o voto de qualidade sempre prevalece. Nesse caso, foi misto mesmo, né? Não é que foi voto de qualidade, porque os 4 do poder, representantes do poder público votaram sempre no mesmo sentido. Não foi isso. Eu concordo com você, eu não acho que dá para tirar uma conclusão, porque o caso é específico. Se você analisar os votos, é a interpretação de cada um da conflito, ou de como que você faz a adequação entre o 238 da Lei das SA e o 115, o interesse público, se era interesse público primário ou secundário. Acho que, nesse caso, efetivamente, por maioria, entenderam que era o interesse primário, então ele poderia efetivamente votar decorrente dessa situação específica que estava. Não é uma conclusão que se pode tirar para os outros casos, não. Esse caso, para mim, já começou todo errado. Tudo errado, porque o ente federativo não poderia ser sujeito passivo de um processo sancionador. Isso aí, para mim, é... Quem vai pagar essa multa de 500 somos todos nós, que vai para o bolso do próprio governo, que vai ser apenado. Então, não faz um sentido lógico isso. Ou bem, você apena, se você acha que tem que apenar, aquele que deu a ordem do voto, o que também... Mas esse, já estou... Aí vou acompanhar o voto do Flávio. Aí, acho que o interesse público aqui devia prevalecer mesmo. Ou você vai apenar os dirigentes que não tiveram diligência na análise da operação para oferecer para a Assembleia uma opinião. Nada disso foi feito. Eles seguiram o caminho singelo, conflito formal, união vota, união apenada. Então, não vejo sentido nesse caso. Nesse caso, realmente, não devia nem ter existido. E a dúvida que fica, na verdade, realmente é, bom, então, em situações como essas, né, seja de partes relacionadas, seja em situações em que realmente há um interesse conflitante, sempre vem, né, a pergunta, posso votar ou não posso votar na Assembleia? E aí fica a dúvida, porque, num lado, você tem, realmente, num ponto super importante como esse, envolvendo sociedade e economia mista, de um lado a CVM com uma opinião, do outro lado o Conselhinho com uma opinião. Então, realmente, está muito a dúvida com relação, primeiro, qual é a tese que deve prevalecer, se é conflito formal ou se é conflito substancial. E agora, recentemente, teve um caso também que eu achei que nunca ia acontecer um caso como esse, né? Eram as hipóteses que a gente pensava assim, só na teoria, e falou, isso aqui nunca vai acontecer, e aconteceu, que é o caso da EMAI, que isso sim vai dar um pouco do significado que a gente está falando. Não sei se eu posso falar ainda desse caso. O caso da EMAI é um caso recente, está totalmente aqui também nos jornais, tá? Porque, inclusive, hoje também está no jornal. E você tinha um Estado de São Paulo que era o controlador da EMAI. E você tem também o Estado de São Paulo, aí como vocês veem no desenho, o Estado de São Paulo também, ele era controlador aqui da Sabesp. Então, estamos falando aqui de um controlador que você tem um controle comum, então, da EMAI, você tem um controle comum na Sabesp. Na Sabesp tem uma participação maior do total de capital. Conforme a gente vê aqui no desenho, acompanhando com vocês, a gente tem, o Estado de São Paulo tem na EMAI 50,26% do capital total. Já o caso do Estado de São Paulo, se a gente vê na EMAI, eles têm, através do veículo CMSP, 2,4% das ordinárias, e sem o veículo temos 97,9% das ordinárias. Ou seja, quem detém todas as ordinárias na EMAI é o Estado de São Paulo. Só que do total, sim, porque tem preferencialista, do total tem 39,94%. Então, portanto, eu tenho menos participação no capital total na EMAI, o Estado, e mais participação no capital total da Sabesp. No entanto, né, de ordinários, eu tenho mais
de ordinários, eu tenho 100% na EMAI. E acontecia que a Sabesp ela retirava a água dos reservatórios da EMAI. Então, ficou tirando água dos reservatórios, numa quantidade expressiva, e nunca pagou nada por essa retirada de água. Era de graça. E aí, realmente, bom, o que está acontecendo? Retira água aqui por vários anos e não paga nada? Ah, já sei por que não paga nada. Porque você, o Estado, tem mais participação na Sabesp do que tem participação na EMAI. Então, vale mais a pena você ficar inerte com relação à EMAI, porque você vai estar, eventualmente, tem um interesse maior na Sabesp, em que você tem uma participação maior do total. Bom, ficou vários anos sem retirar água, retirando a água, sem pagar nada. Isso acabou tendo um processo da CVM sobre isso, que se der tempo a gente falar um pouquinho mais para frente, e a CVM disse que o controlador, portanto, o Estado de São Paulo, né, deveria ser responsabilizado por omissão, na medida em que ele ficou inerte, deixando retirar água por tanto tempo. Bom, depois de que veio essa reclamação e que aconteceu tudo isso, eles resolveram fazer um acordo. Então, as administrações se juntaram das duas empresas, vamos fazer um acordo, vamos pagar quanto é que estamos te devendo por todos os anos que tiramos a água. Fizeram um acordo, assinaram um acordo. Nesse acordo tinha uma cláusula. A eficácia deste acordo está sujeita à aprovação em assembleia da EMAI. Então, isso aí tinha uma condição de eficácia esse acordo, que era para zerar toda essa situação da retirada de água, subiu para a assembleia da EMAI. Como a gente falou, a EMAI, quem é o acionista que pode votar, na verdade, é o Estado de São Paulo, porque aqui tem 100% das ações ordinárias. Pergunto, o Estado de São Paulo poderia ter votado nesta Assembleia, na medida em que ele estaria com um interesse conflitante, porque a participação dele na Sabesp é maior, e, portanto, o interesse dele seria, vou fechar um acordo com valor menor, porque eu ganho mais dinheiro do outro lado, onde eu tenho uma participação maior. Portanto, existiria um interesse conflitante, eventualmente. Poderia, portanto, o Estado de São Paulo votar na EMAI? E aí pergunto, bom, se o Estado de São Paulo não votar na EMAI, quem é que vai votar, portanto? O preferencialista, que é aquele que não tem voto? Quem é que vota, então? É o preferencialista ou o ordinarista? Então, em situação de conflito, o ordinarista não vota e o preferencialista, que não tem direito a voto, vota. Qual é uma conclusão? Então, a gente diz que isso aí, a gente nunca achou que ia chegar nessa hipótese, porque a gente sempre imaginou, bom, se é conflito formal, não pode votar, bom, votam os outros ordinaristas. Mas no caso chegamos na hipótese que não tem outro ordinarista. O único que sobrou é o preferencialista. E aí, vota o preferencialista ou não vota o preferencialista? E ainda, né, o Estado de São Paulo, portanto, pode votar ou não pode votar? Vamos mudar o nosso entendimento para conflito substancial e, portanto, vota, e se ficar comprovado que, na verdade, ele agiu contra o interesse social e anulada a decisão, para onde devemos caminhar? E aí tem um voto interessante, o diretor que entrou na CVM agora, que é o Gustavo Gonzalez, em que ele fez um voto também muito importante, e que ele diz, dessa forma, basicamente, assim, resumindo pelo que eu entendi do voto, dessa forma está muito complicado andar. Horas é conflito substancial, ele próprio aqui pode falar, né, o que ele viveu, né, porque ele era um defensor do conflito substancial, que podia votar. Uma hora é conflito formal, outra hora é conflito substancial, uma hora o conselhinho está aqui e diz que pode votar, que não pode votar. Gente, precisamos de uma definição. Não dá para continuar essa dúvida se posso votar ou não posso votar. Imagina como vai responder, inclusive, o advogado numa consulta se chegar. Posso votar nessa Assembleia? Preciso saber isso aqui para hoje. O que a gente responde? O Gustavo Gonzalez disse, precisamos mudar a lei. Dessa forma, não dá para ter essa insegurança. E aí todo mundo diz, se mudar a lei, né, o que eu escuto é, não sabe o que vem. Então, talvez, será que é o melhor caminho mudar a lei? Ficamos nessa insegurança? O que fazemos? Eu acho que esse é o ponto aqui do debate. Esse aspecto do conflito ele é pendular na CVM, dependendo da composição do colegiado. Quando era a diretora Norma, foi formal, depois mudou para material, Luiz Antônio, Marcelo, foi mantendo o material. No caso, aquele caso Tractibel, voltou para o formal, eu votei pelo material,
E agora não se sabe muito bem o que eles estão pensando, porque a manifestação nessa convocação da Assembleia da JBS não ficou muito claro o caminho que eles estão trilhando, porque apenas se fala, não existe prazo para suspensão, então não vou suspender, mas não se sabe muito bem o que eles estão pensando. Então, continua o mesmo problema. O da lei, acho que, não sei, porque você mexe nas palavras, e as palavras, você vai perder toda a interpretação passada, vai ter que inventar uma nova interpretação para o futuro, e vai continuar a mesma confusão, né? A questão é principiológica, eu acho. Quem vota é a maioria. Isso é o princípio da lei. A lei não é sei lá, eu não sei. Eu acho que é uma questão ideológica até. Às vezes o servidor ele tem um viés anticontrolador, né? Então, esse viés anticontrolador leva ele a seguir uma trilha. A gente brincava, né? Uma brincadeira que a gente fazia, que ele segue o princípio da má-fé. Então, esse é o princípio básico da má-fé. Está todo mundo com má-fé. Então, não aceita essa ideia de que a pessoa que é o dono do dinheiro da companhia, que é quem tem mais a perder com a decisão, ele acha que vai estar sempre querendo prejudicar os outros. E com esse viés ideológico, leva a essas interpretações do conflito formal. Então, isso a gente brincava que era o princípio da minoria. Eles adotaram agora o princípio da minoria. E aí chega nesse caso da EMAI, aí chega no absurdo de não poder ter uma assembleia. Então, quer dizer, a nossa orientação para a clientela, para os clientes, não leve nada para a assembleia. Tudo é ato de gestão, tudo é resolvido dentro do conselho e se documente no seu processo decisório como você chegou à decisão, se é comitê independente, faça o comitê independente, né? Demonstre para um futuro processo que vai vir a sua diligência, a comutatividade da operação, isso que é a nossa orientação. Mas não leve para a Assembleia porque não precisa levar. Aí vem a CVM e me pergunta, por que não levou para a Assembleia? Porque eu não preciso levar. E pronto, é ato de gestão. Porque, no caso, realmente é um ato de gestão. Fizeram um acordo, vamos zerar o que tinha aqui de passivo porque eu retirei a água, as administrações se juntaram, negociaram, ato de gestão, não tem por que subir na Assembleia. E hoje foi publicado no jornal, dizendo uma matéria que realmente fizeram um aditivo a esse acordo, retiraram aquela cláusula dizendo que a eficácia estava condicionada à autorização em Assembleia e, portanto, vai ser na tese de ato de gestão mesmo, né? No caso, é até prestação de serviço público essencial, né? E se você deixar... A Sociedade de Economia Mista foi criada com aquela determinada finalidade. Se você deixar o minoritário votar, pode ser contrário até o próprio interesse, até a própria interesse da criação daquela empresa. Então, eu sou incongruente, concordo inteiramente com você. Perguntas, pessoal? Evandro? Professor Eli, concordando mais uma vez com o senhor, eu gostaria só de retornar no caso Eletrobras sobre esse assunto que a gente está discutindo, porque, teoricamente, no caso Eletrobras, e eu concordo profundamente com tudo que está sendo dito aqui, é um caso tão... Tem que usar uma palavra talvez não apropriada por... É esdrúxulo o caso, ele é absolutamente esdrúxulo. Mas ele é esdrúxulo porque, dando um passo atrás, a própria União optou por jogar isso para a Assembleia, porque a lei tem o 238, que assegura a responsabilidade do acionista controlador vis-à-vis o interesse público, que não existe no âmbito do administrador. Qual seja, no caso da Sociedade de Economia Mista, como é que a gente ficaria caso a gente não queira levar esse assunto para a Assembleia e cair na situação que o doutor Laudísio falou, de ficar na incerteza se a União vota ou não vota, e o minoritário vai votar no interesse que é público? Por outro lado, a proteção do voto contra o interesse societário e a favor do interesse público só existe para o acionista controlador. Eu não tenho, no dever de diligência, a capacidade que o gestor tem de dizer eu estou tomando uma decisão em prol do interesse público e contra o interesse da companhia. Não sei se o senhor pegou
a sutileza do raciocínio. Está muito sutil, irmão. Então, se eu subo para a Assembleia, no caso da Eletrobras, e por que isso subiu para a Assembleia? Porque se eu mantenho essa decisão da modicidade tarifária entre os administradores, o risco de se tomar um processo administrativo sancionador por violação do 153 ou do 154 é razoável. O que eu digo é que os administradores têm que tomar a decisão bem informada e documentada. Então, é isso que a orientação é essa. Que façam estudos, que façam comitês independentes, e aí cheguem à melhor decisão. Né? É isso que eu estou querendo falar. Agora, Então, no caso da Eletrobras, só para ficar no caso da Eletrobras, a decisão documentadamente levava a companhia a um prejuízo absurdo, a um prejuízo bastante considerável, na casa dos bilhões. Então, poderia o administrador tomar uma decisão em nome do interesse público e deliberadamente prejudicando a companhia? Porque ele não tem a proteção o administrador da companhia aberta, a Sociedade de Economia Mista, ele não tem a proteção do 238 que o acionista controlador tem, razão pela qual, na Sociedade de Economia Mista, é uma jogada lógica, eu jogo isso para a Assembleia, e eu vou discutir conflito formal ou não, mas a responsabilidade do administrador está protegida pelo interesse público. No voto, na Assembleia, essa proteção não tem para o administrador na Sociedade de Economia Mista. Não sei se o senhor entendeu. Eu entendi. Eu acho que é um ponto importante. O que você está colocando é o seguinte: se não vai... Olha, você tinha duas hipóteses. Aqui, por exemplo, no caso da EMAI, ou seja, na Eletrobras. Se vai o administrador e toca, qual que é o medo do administrador? De levar processo amanhã, porque... Exato. Então, o que ele prefere? Joga para a Assembleia, porque aí, olha, fico tranquilo aqui com minha vida, pelo menos. Exato. Né? O acionista controlador tem a proteção do 238, que ele, Então, administrador, não tem. porque você está colocando numa sociedade de economia mista em que existe o interesse público primário e, portanto, teria uma proteção aí nesse sentido. Exato. Então, concordo. Que se fosse o administrador, eu acho que também em sociedade de economia mista. Mas se você ir por um limite dizendo não se trata de uma sociedade de economia mista, uma sociedade realmente que não seja a sociedade de economia mista, não tem nada no estatuto que realmente te faça levar essa matéria para a Assembleia, ou seja, não é uma competência privativa da Assembleia. Então, nesse caso, qual seria o problema de o administrador, né, contratar, realizar com comitês, numa operação com parte relacionada, Sem etc., dúvida, concordo. com toda essa... Numa sociedade de economia mista, tendo também aí um pouco nessa precaução que você tem, senão, de um lado, né, acho que o Eli estava falando assim, se você deixar para administrador, vai vir um ofício da CVM dizendo por que você não submeteu para a Assembleia. Se for para a Assembleia, você entra nesse problema. Pode votar ou não pode votar. É até pior, Daniel, porque o que o administrador pode receber é um ofício dizendo você, administrador, não pode tomar decisão no melhor interesse da sociedade, Exato, no interesse público. Você não pode, você tem que tomar a decisão no melhor interesse da companhia. No caso da Eletrobras, como é que ele toma aquela decisão levando a Eletrobras a um prejuízo de bilhões? Dizendo, não, mas eu estou fazendo isso pela modicidade tarifária de levar luz para quem não pode, etc. Ele não pode se utilizar do argumento político, coisa que a lei das SA, eu entendo que não, mas eu sou minoria. Eu acho que a lei das SA também não dá esse mandato para o acionista controlador tomar decisões políticas na Assembleia, mas, enfim. Tem gente que usa o 238 para isso. Tem um exemplo clássico, assim, que foi aquele livro das estatais do Mário, Mário Engler, né, que ele comenta, né, dessas entidades, Sabesp, por exemplo, qual é a lógica da economia mista, né? Qual é da lei que criou a economia mista, né? É a universalidade dos serviços. Então, ele fazia um projeto deficitário num município aqui de São Paulo, lá não sei aonde. É uma obrigação que ele tem pela lei. Ele fazia um projeto deficitário em Mato Grosso, ele não pode. Então, a economia mista tem isso. Talvez a minoria vai decidir, não quero nem fazer o deficitário aqui no interior de São Paulo, porque eu quero lucro. Né? Mas, então, tem essa ponderação da lei de criação da economia mista com o lucro. Né? Para isso que ela existe. Né? Professor, só para concluir, na verdade, o grande ponto é que se a gente recomenda para os nossos clientes não leve para a Assembleia,
eu tenho certeza, eu vou ouvir e falar assim, não, mas eu sou diretor executivo, se eu não levar para a Assembleia, enfim, é no meu nome que vem o ofício, né? Então, qual a vantagem que eu tenho, teoricamente, de me manter numa situação de exposição, porque sou eu que vou assinar, eu que tomo essa decisão. Eu transfiro a responsabilidade do 154 para um 117, é o problema do acionista controlador. Ainda que esse acionista controlador seja eu mesmo. Eu prefiro eu mesmo me defender pelo 117 do que me defender pelo 154, é mais difícil. E a CVM punindo o ente federativo, aí fica mais fácil ainda, né? Porque aí fica a glória, né? Aí paga, um paga o DARF do outro, paga a GRU do não sei quem e tal. Agora, se a CVM se a CVM seguisse essa linha de pensamento do conflito, tem que pegar o quê? Quem orientou o voto, e não quem é o ente federativo. Aí, quando começar a pegar o secretário que orientou o voto, aí, quem sabe, mude esse... Professor André Camargo tem uma pergunta. Só para comentar em cima do que o Evandro falou, acho que tem também uma diferença entre os dois casos interessantes, né? Que você tem uma mudança legislativa e uma adaptação de uma sociedade de economia mista. Então, existe uma ação de adaptação. Aqui existe uma correção de uma situação em andamento. Então, nesse caso, é uma transação entre partes relacionadas em que você já existia e você só está consertando algo ou mitigando um eventual problema. Então, aqui, o risco de um administrador resolver sozinho e não submeter à Assembleia é menor. No anterior, é praticamente, desculpe o português, um coverback completo. Então, assim, aqui, se você tiver que recomendar lá, Assembleia, sempre. Aqui, a solução que sai no jornal hoje, que é vamos fazer um aditivo e resolvemos no baixo clero aqui, e aí vamos ver se a CVM agora vai para cima dos administradores, porque a pergunta que você não quer saber é: será que essa transação foi devidamente divulgada no passado? Será que como é que foi feito o conserto? Se houve um laudo aí, sim, como é que os administradores fizeram a documentação e análise do valor envolvido? E aí nós vamos entrar numa outra esfera que é para cima da administração. Então, talvez, a gente brinca aqui no curso de contratos, né, a gente faz as relações, às vezes o aditivo é destruidor, né? A gente vai ver se o aditivo destruiu o negócio e chamou uma responsabilidade adicional. Então, agora vamos ver o próximo capítulo. Que aditivo é esse que foi feito? Né? Só esse comentário em cima do Evandro. Eu acho muito importante, porque realmente, nesse caso, vai ter que mostrar muito os documentos dizendo que esse realmente era o melhor negócio que tinha que fazer, ou seja, que esse valor que eu negociei tudo para trás, realmente era o valor, né, que estava, tem laudo dizendo que esse era um valor justo, né, que isso foi negociado por administradores totalmente independentes, do controlador, e etc. Agora, ainda mais num contexto de São Paulo, pelo menos, de escassez de água, né? Exato. Então, nós vamos entrar numa discussão aqui, peraí, tirando água, para quê, por quê, para quê, né? Pessoal, a gente tem mais um tema, né, que a gente não queria deixar, pelo tema adiantado da hora, que é a questão da responsabilidade por omissão do controlador, né, um tema muito debatido hoje em direito societário no mercado de capitais. Então, a gente queria passar direto, antes de ir para o coffee break, para a seguinte pergunta, a apresentação do caso. Né, nós teríamos mais temas, mas, infelizmente, o horário está bem apertado. A pergunta que eu direciono para o Daniel estar explicando o caso é a seguinte: o controlador pode ser responsabilizado por omissão? Como está a questão no âmbito administrativo? Então, aqui, a gente volta aqui à questão desse caso EMAI. Então, ele foi julgado em 2015. Então, agora nós estamos olhando a questão de voto, né? Porque a administração resolveu dar um basta. Mas antes da administração resolver dar um basta na situação, houve um processo na CVM, dizendo: olha, por que você, controlador, Estado de São Paulo, deixou tanto tempo retirar a água, estava mais de 25% dos reservatórios, e não fez nada para que seja pago um valor? Tantos anos e nenhum pagamento. Você ficou inerte. E na conclusão da CVM, e aí por isso que eu digo também, isso é importante entender um pouco para onde está caminhando a tendência, porque eu realmente via, geralmente, mais processos, no sentido que aquele controlador que fez um determinado ato, ou seja, ele é responsabilizado por um ato abusivo. Não conhecia casos em que ele é responsabilizado por não ter feito nada.
Aqui, no caso, ele foi responsabilizado. Isso aí acaba tendo uma tendência de vir acusação contra o controlador no momento em que você fica inerte a uma determinada situação. Então, aqui eles entenderam que, embora vai que seja um ato de gestão, né, você teve provocação da administração e você ficou omisso. Provavelmente ficou omisso porque, de repente, você tinha uma participação maior na Sabesp. E, por isso, condenou o Estado de São Paulo, nesse caso, por omissão. E tem também mais um caso agora desse ano também, mostrando que realmente é uma tendência a CVM e contra aquele controlador que se omite. Aqui um caso também muito interessante julgado esse ano, que é um caso da Petrobras com a Amazonas Energia. Então, a Petrobras fornecia para a Amazonas Energia, né, gás para a produção de energia elétrica. E a Amazonas Energia parou de pagar pelo fornecimento do gás, em quantias realmente muito altas. E a Amazonas Energia tem aí a Eletrobras como controladora e depois tem a União como controladora. Petrobras também tem, né, como controladora a União. Então, estamos falando aí, de novo, de partes relacionadas, mesmo controlador comum. E, no caso, foi feito, então, portanto, as administrações das empresas se juntaram, a Amazonas Energia, a Petrobras, e fizeram realmente aí uma confissão de dívida. Ou seja, depois de bastante tempo, desde que não fornecia desde 2011, né, não pagava a sua conta pelo fornecimento de gás, fizeram uma confissão de dívida, dizendo nessa confissão de dívida, né, que o valor era de 3,26 bilhões, que a Amazonas Energia devia, e que ia pagar em 120 prestações mensais, com juros moratórios equivalente à taxa Selic. Essa foi a confissão de dívida, que as administrações conseguiram pactuar. Fizeram essa confissão de dívida, bom, veio o processo contra a União. Por que você se omitiu neste caso? Era um caso realmente muito importante, porque a companhia ficou devendo tantos anos e você não fez nada, ou seja, não te pagavam pelo fornecimento de gás e você não ficou inerte a esta situação. Diferentemente daquele caso, a CVM entendeu que, neste caso, não houve qualquer provocação da administração para o controlador, se mostrou documentalmente que as administradoras cuidaram dessa confissão de dívida, que havia argumentos para não entrar com uma ação antes, parece que não havia um contrato escrito para entrar antes, né, pelo fornecimento do gás que estava devendo. Depois, com a confissão de dívida, já tem pelo menos um documento escrito, e essa foi a conclusão da administração. Então, mostrando que, na verdade, não houve uma provocação da administração, que era um ato de gestão. Esse é o caso importante e recente desse ano, que mostrou que a CVM, neste caso, não pode condenar por omissão do controlador, porque era um ato de gestão. Eu tenho um outro caso, pesquisando um pouco aqui, que ele tangencia um pouco essa situação, é um caso mais antigo. A Hold, que era uma empresa que tinha, uma empresa holandesa, tinha os supermercados Bom Preço aqui no Brasil. E essa rede de supermercado grande, no Nordeste, ela foi vendida. E estava sendo discutida, discussões societárias e tudo, e surgiram as notícias, começaram a surgir as notícias, a ação começou a oscilar, seria efetivamente o caso de publicar um fato relevante. Só que, agora não me lembro direito qual que é a razão, mas esse controlador holandês pressionou os diretores aqui, os administradores, a não publicar o fato relevante. Não me lembro agora qual que foi o motivo. E não foi publicado o fato relevante. E aí a CVM, foi uma decisão da CVM, confirmada pelo Conselhinho, no sentido que os administradores foram condenados por não publicar o fato relevante, e esse controlador também foi, com base no 117, causou prejuízos à empresa, por ter incitado, ter omitido ou ter incitado essa omissão dos administradores de praticar o ato. Quer dizer, não é especificamente isso, mas tangencia um pouco essa mesma situação. Esse é o caso curioso, esses dois casos, né? Sabesp e esse caso aqui da Amazônia, né? E parece que a área técnica da CVM resolveu reescrever a lei das SA. Então,
E está reescrevendo via ofício circular, que não tem poder normativo, está reescrevendo meio acusações dessa natureza. Se o controlador pressiona o administrador, vai ser apenado por ingerência indevida na administração. Se não, que deixa a administração trabalhar, é apenado porque se omitiu. Então, estamos chegando a uma situação bastante confusa no nosso direito societário. Então, agora andou bem esse atual colegiado, que vislumbrou o ato de gestão, e por isso a União foi retirada do processo, foi absolvida, porque não tinha o menor sentido isso. Como não teve sentido no caso da Sabesp também, uma vez que administradores estavam negociando há muitos anos dentro de um comitê de conciliação, lá, criado pelo Estado de São Paulo. Então, eu não entendo esse tipo de acusação realmente de omissão de controlador. Acho que ele não pode ter ingerência na administração. Toda a estrutura da lei da SA foi formatada nesse sentido, né? Os deveres do administrador, ele que é o foco da responsabilidade. O controlador, por ação, sim, aí é o abuso do controle. Por omissão, não entendo, realmente. Alguma pergunta, pessoal? Bom, sem mais perguntas, a gente encerra. Até a pergunta, desculpa, por favor. Bom dia, meu nome é Daniel, da MB Consultoria. Existe algum risco nas empresas de economia mista se usar como artifício de, num eventual processo, a economia de externalidade para justificar um prejuízo contábil? Agora você nos pegou, né? Muito genérico essa sua questão. Eu não sei responder. Deixa para o Dota, né? Pode reformular, por favor? Eu não sei só se, do mercado financeiro. eu não sei se foi utilizado em algum desses processos que foram colocados aqui, como argumento a economia de externalidade, onde o bem social eventualmente se justificaria um eventual prejuízo contábil no sentido de não geração de lucro por um período determinado, eventualmente numa escassez de energia ou numa escassez de água, em virtude de os reservatórios, alguma coisa nesse sentido. A sua pergunta se direciona à questão da externalidade econômica ter interferido no mérito do julgamento administrativo. A questão de prejuízo ou não ao erário, enfim, a sociedade envolvida. Na verdade, na ponta, quem estaria perdendo seriam os investidores, né? Sim. Aí o dano ao mercado e também a questão da sociedade. Aí eu direciono para vocês, voltando à pergunta. Eu acho que sim, houve, de uma forma que o interesse público, né, o interesse primário público, deveria prevalecer no sentido ao interesse do investidor de lucro. Quer dizer, a sociedade de economia mista ela tem aquela função de serviço público, né, de cumprir aquele serviço público, mas, ao mesmo tempo, tem a questão do lado dos investidores, é o lucro. Pesando essas duas situações, acho que os votos, se ler os votos, pelo menos, do Conselhinho e da CVM, você vai verificar que esse é o peso, os votos se baseiam justamente nesse peso. O que se entendeu é que, no caso, o interesse público aí da questão da geração de energia deveria prevalecer a questão do lucro, de interesse de lucro na empresa. Né? Prejuízo acionista. Né? E a questão entra também muito em dosimetria. Né? Definida ou não responsabilidade, vai ver a questão de dano ao mercado, às estruturas de mercado ou ao próprio acionista envolvido, investidor, enfim. Pessoal, a gente dá por encerrado, então, o primeiro painel. Gostaria de agradecer e parabenizar a professora Erilória, Daniel Calanski, Arnaldo Laudísio, pela excelente apresentação, excelente arguição a que foram submetidos aqui, todo o conhecimento que nos proporcionaram. Uma salva de palmas para eles, por favor. Tem um rápido coffee break e a gente segue para o segundo painel. Obrigado.